Olá pessoal, estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal Em Breve um Poliglota e hoje é a nossa 15ª aula de espanhol, de espanhol. E como eu sempre peço, se você ainda não assistiu a nossa aula anterior, por favor, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela, escrito aula 14, assiste a aula 14 e as outras também, se caso você não assistiu ainda, para poder entender certinho a questão lá dos verbos, né? Que tanto os verbos regulares quanto também os verbos que são irregulares. Para podermos dar continuidade então na nossa aula de hoje, que também trata-se de verbos, ok? Bom, então dando continuidade à nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os verbos pronominais, né? O que são os verbos pronominais? São todos os verbos, né, que denotam ações próprias do sujeito, ou seja, são ações que o sujeito faz para ele mesmo, tá? Aí nós podemos dizer então que esses verbos são acompanhados de pronomes oblíquos átonos, tá? A gente já vai ver quais são esses pronomes oblíquos átonos. Então vamos lá. Começando aí com o verbo llamar-se. Llamar-se, que é o verbo chamar-se, né? Então, prestando bem atenção, esse SE que fica aí junto com o verbo, né? Porque os verbos a gente sabe que muitos terminam com AR, IR, ER, né? Então, nesse caso, você percebe que termina com SE. Por quê? Porque é um pronome oblíquo átono que ficou ali junto com o verbo, tá? Porque nós vamos usá-lo para fazer essa questão de denotar uma ação própria do sujeito, ok? Então, vamos ver aqui a conjugação, ó. Yo me llamo, tú te llamas, él se llama, ok? Então, o pronome oblíquo átono do pronome yo é me. Para o tu é te. Para ele ou ella é se. Também os te também, né? É se. Depois nós temos nosotros nos llamamos, vosotros os llamáis e ellos se llaman. Então o que nós temos aí? Para o pronome nosotros usamos nos. Para vosotros, os. E para ellos, se. No caso do nosotros, nós também temos nosotras, né? E usamos nos também. Assim como vosotras, que a gente usa o os. E para ellas e ustedes, que usamos também se, ok? Então, yo me llamo, tú te llamas, él se llama. Nosotros nos llamamos, vosotros os llamáis e ellos se llaman, ok? Então, a conjugação é normal lá da questão dos verbos que a gente já aprendeu. E aí nós só acrescentamos, então, essa questão do pronome oblíquo átono, ok? Então, no caso ali, ó, yo me llamo, nós percebemos que o verbo llamar-se, né, que é o verbo de amar, é um verbo que é uma ação própria do sujeito yo. É algo que eu mesmo me chamo, ok? Então, yo me llamo. E assim os demais ali em seguida, né? Tu, ele, nosotros, vosotros, ellos. Depois nós temos mais um verbo aqui, para exemplificar mais uma vez, reunir-se, né? Que significa reunir-se. E nós temos aí, yo me reúno, tú te reúnes, él se reúne. Nosotros nos reunimos, vosotros os reunís, ellos se reúnen. Então percebe que a conjugação é a mesma que a gente já aprendeu, só acrescentando então esse pronome oblíquo átono, tá? E percebe aí que tem um acento, né? Uma tilde em cima da letra U, quando você vai conjugar reunir-se para yo, para tu, para él, para vosotros, que no caso a tilde fica no i, né? E continua a tilde no u para ellos. No caso lá no nosotros, já não temos, ok? Então quer dizer que em todos nós temos, em todas as pessoas, né? Primeira pessoa do singular, segunda, enfim, nós temos uma tilde. No caso da primeira, segunda e terceira do singular, a tilde fica em cima do u. Na segunda, a tilde fica, na segunda pessoa do plural, no caso, a tilde fica em cima do i, né? Reunís. Vosotros os reunís, né? E na terceira pessoa do plural, a tilde também fica no u. Já na primeira pessoa do plural, nós não temos tilde, ok?
Bom, seguindo aqui, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de verbos pronominais, porque alguns verbos, quando a gente coloca esse pronome oblíquo átono, ele significa uma coisa. Se a gente tira, ele significa outra. Então, por exemplo, aqui, ó, acordar-se e acordar, ok? Acordar-se e acordar. Quando nós falamos de acordar-se, olha o que acontece. No me acuerdo de ti. No me acuerdo de ti. Significa, esse acordar-se significa algo que a gente fala no português, lembrar, né? Recordar. Então, no me acuerdo de ti significa que eu não me lembro de você, né? Já o acordar, por exemplo, ellos acordaron una forma de pago. Ellos acordaram una forma de pago. Significa que eles chegaram a um acordo, né, sobre a forma de pagamento. Tá? Então, o acordar-se é aquela coisa do lembrar, né, do recordar, enquanto que o acordar sem o pronome, você se refere ao fato de você chegar a um acordo. Ok? Então, tem que tomar cuidado, porque são palavras diferentes, né? Palavras diferentes. Depois nós temos aí o verbo echar-se e o verbo echar. Vejamos exemplos. Él se echa siempre por la tarde. Ele se echa siempre por la tarde. Ou seja, se echa quer dizer tipo se deita, né? Na questão ali de descansar. Então ele descansa, ele deita sempre na parte da tarde, sempre à tarde, né? Depois nós temos aqui sem o pronome. Echamos algunos papeles en la basura. Echamos algunos papeles en la basura. O que significa isso? Esse echamos é essa questão de você despejar, você jogar. Então, no caso ali, jogamos alguns papéis no lixo. Então, echamos algunos papeles en la basura. Então, tem que tomar cuidado. Um ali era na questão de deitar, de encostar, de descansar, né? E o outro ali, sem o pronome, já queria dizer algo de jogar, né? De você arremessar, de você despejar. No caso ali, ó, nós também temos o echar, só que com outro significado, um pouquinho parecido, mas a gente troca um pouco no português, né? Echaran a ti del trabajo. Echaran a ti del trabajo, ou seja, te despejaram, né? Que não fica muito legal no português, do trabalho, ou seja, te demitiram, né? Te mandaram embora. Então tem que tomar cuidado. Então, ele se echa siempre por la tarde é algo de descansar, de você deitar, né? Echamos algunos papeles en la basura é de jogar os papéis, né? E echaran significa ali no caso do trabalho é algo de demissão, ok? Ir-se e ir. Olha lá. Já me voy. Já me voy. Esse me voy vem do ir-se. É quando você quer dizer que você vai deixar o local. Você vai embora, né? Vai abandonar ali. Depois, voy a la escuela. Ou seja, você simplesmente vai. Então você não está querendo dar ênfase que você está deixando um local. Você simplesmente está dizendo que você vai. Você está indo para algum lugar, né? Então, tem diferença é uma diferença sutil, mas tem sim uma diferença, tá? Então, já me voy é mais para ir embora. Você está dando a ênfase que você está deixando o local. Já o voy a la escuela, você não dá a ênfase que você está deixando, e sim para onde você vai. Você simplesmente está indo, ok? Depois, arreglar-se e arreglar, somente, né? Sem o pronome. Nós temos, para sair, ellas se arreglan durante horas. Ou seja, para sair, elas se arrumam durante horas. No caso aqui, é igual ao português, né? A gente vai usar o verbo se arrumar, o verbo arrumar-se. E no outro exemplo aqui, ó, ele está arreglando mi coche. Também é arrumar. Só que nós temos um sentido diferente, né? Para sair, ellas se arreglan durante horas. Ou seja, ela está se arrumando para ficar bonita, para poder sair, né? Ela não está se consertando. Já no verbo de baixo, arreglando, sem o pronome, está querendo dizer de arrumar, mas de consertar. Então, ele está arreglando mi coche, está consertando, está arrumando. Ok? Então, tem uma diferença aí,
no sentido da frase. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e por hoje é só. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela escrito inscreva-se e fique a par de todas as nossas aulas, de todos os nossos vídeos, conforme eles vão sendo publicados aqui. E também é uma forma de você estar sempre ajudando a gente a se manter aqui postando mais vídeos, ok? E se você quiser assistir a próxima aula, quando estiver disponível, simplesmente clica aí no quadradinho que está escrito aula 16, então você vai ser direcionado àquele vídeo e vai ter a aula 16 para poder praticar o espanhol, ok? Um abraço, bons estudos, tchau, tchau!